Nosso Café com Guerra hoje é com uma doutora muito especial, né? A doutora Laila Mello, ela é fisioterapeuta, ela é irmã de um estagiário querido que nós temos aqui, mas ela, antes disso, ela nos encantou com a mentoria, com a palestra, com a aula que ela veio trazer aqui para os nossos colaboradores entender um pouco mais sobre as questões disfuncionais do corpo e, por consequência, o auxílio acidente. E aí, claro, que a gente não poderia deixar de trazer aqui para que essa conversa se espalhe, para que você também acompanhe. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Guerra. O prazer é todo meu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje nessa conversa. Eu que agradeço. Olha lá para a câmera e diz assim, quem é a doutora Laila? Doutora Laila é de Serra Talhada, por que escolheu a fisioterapia e não farmácia, por exemplo, ou direito? Sim. Conta aí pra gente. Sou Laila Mello, recém-formada em fisioterapia. Temos aí trabalhado, né, no futuro, construindo, né, essa carreira. Eu escolhi a fisioterapia inicialmente. É algo bastante engraçado, porque quando eu era mais jovem, eu gostava muito de novela. E aí tinha uma personagem que eu gostava muito, que ela era fisioterapeuta. Qual é a novela? Lembra ou não? Lembro, Cuidado com o Anjo. Cuidado com o Anjo, não é da minha época não. Tainara assistiu. Produção assistiu, não foi? Produção adora novela. Ela, e ela chora. Aí eu passo lá na sala dela, ela assistindo a novela e chorando, emocionada. É um caso assim de amor e ódio. É ótimo, pronto. Dela. Pois eu compactuo com ela nessa questão. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a respeito da fisioterapia. E esse mundo começou a me encantar. Então eu comecei ali a me visualizar, né, nessa profissão. E quando eu terminei o ensino médio, eu sabia o que eu queria. E aí eu fiz Enem, entrei na faculdade ali. Tinha iniciado a pandemia. Ah, tu entrou na pandemia. Isso. Então foi ali um cenário um pouco diferente, Total, né? Ali foi um caos, um caos. E aí eu lembro que eu tava com bastante medo, né? Porque eu bolsista, né? Queria entrar pelo ProUni e tudo. E aí a minha mãe, ela chega com 2 casacos. Nós temos uma fé bastante consolidada, né? E ela chegou dizendo assim, Deus falou pra mim que você vai entrar na faculdade esse ano. Amém. E eu comprei 2 casacos. Eu digo, meu Deus, os casacos bem grossos, sabe? Eu digo, pra onde eu vou? Em Serra Talhada com os casacos grossos. E aí, nesse ano, eu entrei na faculdade e iniciei aí essa trajetória que não vai ter fim, né? Estaremos sempre estudando, sempre aprimorando o que a gente consegue aí tá atuando. Muito bom, mas por que o casaco? Agora eu fiquei curioso. Porque ela disse que a faculdade tinha muito ar-condicionado. E aí eu ia sentir muito frio. Ela comprou os 2 casacos pra eu vir pra faculdade. Entendi. Aí ela pensou, um casaco é pouco demais. Eu vou comprar 2, porque aí ela reveza na semana. Isso é uma mãe de fé. Já tava profetizando na vida da filha. Tava. E realmente é frio, né? Realmente é frio. 2 ar-condicionados, sala pequena. Meus alunos que sabem, né, Laila, só um adendo. Quando eu já sou professor na FIS há 13 anos. E hoje também sou professor na Nassau. Na Nassau, não. Essa história não se adequa à Nassau, porque lá realmente só tem um ar-condicionado. Mas na FIS, a sala de aula geralmente são 2 ar-condicionados. Um fica perto do professor e o outro mais distante. E aí, desde o primeiro dia de aula, eu digo pro aluno, ó, esse ar-condicionado aqui, ele é meu. E eu tenho um controle. E ele sempre vai estar no 17. O de trás é de vocês deixam na temperatura que quiser. Na minha sala tem gente que vai com lençol. Minha nossa. Porque eu gosto de frio. O calor de Serra Talhada, a gente ter um ar-condicionado geladinho é muito agradável para dar aula. E eu sempre costumo dizer que gordinho suado é horrível. Eu, como gordinho, ficar suado, seu esposo não é gordo, então não tem problema. O esposo de Laila tá aqui com a gente, aí não tem problema. Mas que bom, e sua mãe é uma querida, né? Eu conheci ela é uma pessoa muito querida, amável e tá fazendo um trabalho muito importante lá na FIS. Ela tem uma fé muito grande e, assim, é a minha inspiração, né? Amém, que coisa boa. E aí, na fisioterapia, por que tu escolheu o Pilates e não, por exemplo, sei lá, traumato-ortopedia?
Na verdade, traumato-ortopedia tem tudo a ver com Pilates, né? Por que tu escolheu o Pilates e não a parte de dermocosméticos, não é isso? Sim, dermatofuncional. Dermatofuncional, isso. O Pilates, ele caiu no meu colo, na verdade. Eu finalizei a faculdade, eu fazia alguns mini cursos de Pilates, sempre gostei bastante, sempre tive um contato maior com o Mat Pilates, que a gente fala que é aquele Pilates no solo. E aí abriu-se uma porta para mim, uma oportunidade de fazer uma formação mais incisiva na área, né? E aí foi onde eu comecei, parti para Caruaru. E foram 2 finais de semana intensos de estudo e aprimoramento dessa técnica. E aí a gente começou, e aí eu comecei a trabalhar na área, né? E foi assim, algo que eu não pensava inicialmente, eu não pensava em Pilates, e assim, Laila vai terminar a faculdade e ela vai fazer Pilates. Não, mas sabe quando algo cruza o seu caminho e você acaba se encantando com aquilo? Sim. Foi o Pilates pra mim. Então, é algo que hoje eu me vejo fazendo, é algo que eu faço, né? Que eu me vejo ali crescendo, sabe? Hoje eu tenho também iniciado a pós-graduação, né? Fisioterapia, não na área do Pilates, mas na área de aquática. E aí tem um certo link ali. A gente trabalha basicamente da mesma forma em grupo, às vezes, enfim. Então, é algo assim que veio e que acrescentou e que eu não esperava, mas que eu tô amando. Entendi. Parece muito com a minha história também. Eu sempre quis advogar e lecionar. Sempre. Sempre quis. Desde a época da universidade, eu queria advogar e lecionar. Mas na minha cabeça, eu queria primeiro advogar e aí depois, quando eu tivesse um escritório já consolidado, quando já estivesse bem posicionado no mercado, entrar na docência. Mas aí terminou sendo o inverso. A gente faz um plano certinho na cabeça, né? Quando sair eu vou fazer isso. Mas Deus faz diferente. E aí as portas se abrem, a oportunidade se abre aqui, outra ali, e a gente vai agarrando. É verdade. E fazendo dar certo. E aí, na minha jornada, terminou que eu comecei pela docência, né? Me encantei muito pela docência e a advocacia veio um pouco depois, né? E hoje também estou super bem. Se fala muito de Pilates, né? Que o pessoal brinca, né? Por exemplo, de academia. Isso é fisioterapia. Vamos treinar de verdade. Tu tá treinando fofo, tu tá fazendo fisioterapia. Conta aí pra gente, isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. No Pilates, eu gosto de pensar que ele chega a ser um pouquinho difícil mais do que a academia. Eu acho também, eu já fiz uma vez Pilates e não é fácil não. Porque necessita de uma propriocepção muito grande. Peraí, necessita de o quê? De uma propriocepção. Não, pra gente entender como é essa palavra. Uma propriocepção. Não, traduz, isso significa o quê? Ah, tá, entendi. Um controle neuromuscular. Então você vai saber exatamente qual força colocar e você vai ter um controle sobre o seu próprio corpo. Entendi. Então você vai desenvolver uma propriocepção. Que é justamente olhar para si e saber exatamente o que você está fazendo. E aí, no Pilates, necessita muito disso. Então, eu preciso de um controle neuromuscular muito assertivo. Porque na academia, você chega, pega o ferro e vai. Exatamente. No Pilates, não. Você precisa pensar para fazer o movimento, talvez porque sejam coisas novas, e aí você não consegue fazer no automático. Isso. É isso, então. É isso. E muitas vezes, as pessoas que praticam musculação, quando vão para o Pilates, elas sentem uma certa dificuldade. Por quê? Porque o Pilates, ele trabalha com um alongamento também. Então, o que a gente vê muito em padrão de academia, às vezes é encurtamento. Hoje em dia, as pessoas elas estão aplicando muito mais a questão da mobilidade, de alongamentos, implementando isso na academia. E no Pilates, a gente tem isso como um dos princípios. Então, a gente trabalha acima de alguns princípios e uma coisa que pega bastante é a respiração. Por quê? Porque enquanto eu estou fazendo um movimento, eu preciso estar respirando da forma correta, para que eu não gere, por exemplo, uma tontura num paciente, uma queda de pressão. Então, tá muito atrelado a questão. Essa semana eu estava falando com as minhas alunas e aí trazendo um caso, né, real. Uma paciente, ela
A paciente da gente, ela teve uma queda de pressão porque ela estava fazendo a respiração de uma forma errada, que a respiração é um dos princípios do Pilates. Então, vamos dar um nome fictício à nossa paciente. Isso, claro. Dona Maria, a senhora vai fazer dessa forma. Dona Maria estava fazendo, mas ela estava hiperventilando. O que é isso? Ela estava... E o Pilates, um outro princípio é justamente o controle. Então ela precisa, sabe? Entendi. Fazer uma respiração mais profunda. Isso, uma respiração mais profunda e mais assertiva, porque a gente consegue ganhar uma amplitude de movimento maior com isso. E aí Dona Maria hiperventilou. Aí ela, eu não tô me sentindo muito bem. Caramba. Aí a gente, vamos lá ver o que foi. Sentamos ela, ferimos a pressão um pouquinho baixa. E aí eu consegui trazer para as meninas também o entendimento disso. A paciente hiperventilou, a pressão baixou devido a isso. E aí a gente entende a necessidade de atrelar os princípios do Pilates na prática, né? Trazendo aos exercícios. E aí por isso que o pessoal da musculação, muitas vezes, eles sentem dificuldade no Pilates. Eu já vi alguns vídeos do pessoal dizendo que é como é a sessão da tremedeira. Verdade. É a sessão da tremedeira, porque a gente precisa estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu presto atenção no movimento, no exercício que eu preciso fazer, eu tenho que prestar atenção na minha respiração, para dar tudo certo. E aí ainda tem a resistência do aparelho e afim. Então, por isso que ali é um conjunto, assim, sabe? Então, precisa dessa propriocepção bem assertiva. Uma vez eu fui fazer Pilates e realmente era uma tremedeira enorme. Mas aqui, nós como advogados, aqui a gente encaminha muito pacientes para atendimento da fisioterapia, né? Sobretudo agricultores que estão com problemas de coluna, problema no ombro, joelho, são os campeões, né? Aqui, Sim. Ombro, joelho, coluna, são os campeões. E não adianta apenas a gente dar entrada no benefício previdenciário, garantir para esse cliente um recurso, né, para que ele consiga sobreviver sem estar exposto àquela atividade que por si só lhe causou dano, mas é necessário que ele tenha um tratamento para fortalecer a musculatura. Sim, com né? certeza. E o ganho da fisioterapia é absurdo. É absurdo o ganho de pacientes totalmente entrevados, com dores, com lesões. E a fisioterapia cura, né? Sim. A gente tem aí um objetivo de reabilitação muito grande, principalmente quando a gente fala assim no Pilates, porque a maioria dos casos que chega, traumato-ortopedia, Pilates, é justamente pessoas com disfunções de coluna. Seja hérnia de disco, hoje em dia tá aparecendo muito espondiloartrose, espondilite anquilosante. Então a gente chega pra gente os casos reais e é assim, a maioria. A maioria são disfunções de hérnia de disco, a protusão discal, ciatalgia nem se fala. Nós temos diariamente isso e a gente percebe que depois do tratamento fisioterapêutico, a pessoa fica boa, melhora bastante, consegue voltar a trabalhar, consegue ter dignidade. Porque envelhecer é um privilégio, né? Que eu gostaria muito de ter esse privilégio, acho que todos nós. Com certeza. Mas envelhecer com qualidade. Né? E a musculação, o Pilates, a musculação no sentido de que você tem um corpo que realmente aguente a sua atividade laboral, desde que não haja excessos, você vai conseguir envelhecer com qualidade, né? Sim, com certeza. E aí a gente tem, muito importante, né, os preceitos da ergonomia no trabalho. Então, muitas vezes essas pessoas que chegam pra gente com disfunções são pessoas que passam o dia inteiro em pé, ou então o dia inteiro carregando carga. Enfim, temos um paciente que ele trabalha com algumas questões, né, que ele precisa passar o dia inteiro em pé. E aí ele tem espondiloartrose, ele tem uma hérnia de disco, e você vê que a mobilidade da coluna é completamente comprometida. É um paciente que não consegue fazer agachar direito, é um paciente que não consegue fazer uma flexão direito, sabe? Sim. Durante os exercícios, principalmente do Pilates, a gente precisa de uma amplitude de coluna. A gente tem alguns conceitos que é necessário para iniciar um movimento. E a gente vê que ele
é aquele paciente que tem que ir do início. Temos que ganhar uma amplitude de movimento do início. E a perca de amplitude de movimento afeta diretamente na funcionalidade desse paciente, sabe? Entendo. Então, é um paciente que muitas vezes convive com muita dor, sabe? E aí a gente tem essas questões na disfunção da coluna bastante incisiva. Nós temos também muitos aqui, doutora, pessoas, clientes com LER, né, lesão de esforço repetitivo. Como a fisioterapia e o Pilates pode ajudar essas pessoas que estão passando por esse problema, que estão encostados pelo INSS, né, como diz o Matuto, e que quer ter qualidade de vida, quer voltar a trabalhar, quer ter dignidade, mas a dor é insuportável. Sim. As lesões por estresse, elas são bastante comuns, principalmente em pessoas que elas têm ali um trabalho de muita repetição. O meu pai, ele tem uma lesão dessa forma. É nosso cliente. Exatamente. Inclusive. Seu pai não, painha. 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 Aí o irmão dela, não, porque painha vem aqui. Eu disse, peraí, é painha ou é manhinha? Eu preciso entender quem é painha. Aí eu, tá. Já falaram pra mim também essa questão de, chama painho, mas a gente às vezes, é painha e manhinha. É carinhoso, gente. Isso é ótimo, isso é amor. Né, não? E aí ele tem, e ele é pedreiro, né? Sim. Instrutor, e ele tem principalmente cotovelo tenista. Mas pedreiro, cotovelo tenista, o movimento, jogar a massa. Repetitivo. Como é? De chapiscar. É o chapisco. De chapiscar. Então ele tem essa lesão dessa forma justamente por conta dessa questão do trabalho. Ele tem também ali alguns problemas de joelho, porque muito tempo agachado. E a gente vê o quanto isso atrapalha nas atividades de vida diária desses pacientes. Então não consegue trabalhar bem, a produtividade baixa, esse paciente com dor o dia inteiro. A gente fala principalmente para pacientes ali com fibromialgia, enfim, que a dor é constante, que tem algumas formas de lidar com ela durante o dia a dia, né? E aí a fisioterapia... Peraí, faz o seguinte, ó. Chega ali, olha pra câmera que isso vai dar um corte massa. Tá. Você que sofre com fibromialgia, você que sofre com isso, tem algumas técnicas para melhorar a dor, como é? Vai lá. Ok. Você que sofre com fibromialgia, com dores crônicas, existem maneiras de lidar com a dor no dia a dia, transformando isso em algo produtivo, em algo que traz ali um alívio durante as atividades de vida diária. Exemplo. Na fisioterapia, a gente trabalha bastante com o fortalecimento, né? A nossa cinesioterapia, o entendimento ali da biomecânica e muitos aparelhos da eletroterapia que trazem essa analgesia, que trazem esses benefícios justamente de diminuir a inflamação do local. Então a gente consegue trazer para esse paciente a ideia de que o nosso cérebro muitas vezes ele trava em algo que é bastante comum, de tipo, tá doendo, eu não vou me mexer. Na fisioterapia a gente não trabalha assim, por incrível que pareça. Tá doendo, aí é que você tem que mexer, tem que mover, porque o seu cérebro tem que entender que o seu corpo é funcional, que se você mover aquilo ali, lógico, no seu limiar de dor, tá funcional. Então é como se dissesse assim pro seu cérebro, não, tá doendo, mas eu consigo me movimentar. Então a dor por si só, ela vai diminuir. Dá pra entender? Sim, total. Então a gente promove ali uma analgesia, mesmo sem, por exemplo, um aparelho de eletro, só com a neuromodulação da dor. Então eu mostro para o meu cérebro que eu consigo fazer esse movimento e ele entende que, mesmo com a dor, eu estou funcional. Então, querendo ou não, essa dor ela é diminuída de certa forma. Então, você consegue conviver com ela. Incrível, viu? Incrível, gente. Daí que a gente entra no ponto de que o Pilates,
ou a fisioterapia funcional é um grande aliado no tratamento da ansiedade, depressão, das síndromes neurais, da mente? Sim, com certeza. Obviamente que a gente trabalha isso de uma forma indireta, né? No caso, a indicação mesmo é um terapeuta, né, da área de saúde mental. Entretanto, a gente trabalha isso de forma indireta. De que forma? No Pilates, por exemplo, às vezes a gente recebe muitos idosos. Eu trabalho atualmente na PAI, então a gente recebe muito mães de assistidos, que são mulheres sobrecarregadas. Demais. E para elas, aquela hora ali é o momento que elas têm de olhar para si. Então, eu não tô cuidando do meu filho, da minha filha, eu não tô sendo cuidadora, eu tô sendo mulher. Eu me coloco no lugar de cuidar de mim mesma. Então, elas conseguem se enxergar de uma forma diferente. E aí, a gente trabalha dessa forma. Na fisioterapia, por exemplo, traumato-ortopédica, a gente tem muito idoso. E o que é que eles chegam pra gente dizendo? Aqui é onde eu me sinto feliz. Por mais que a gente esteja ali só fazendo uma manutenção, eles estejam ali por um processo de envelhecimento. Eles se sentem validados naquele lugar, porque naquele lugar eles são vistos, naquele lugar eles são ouvidos. Então a gente consegue trabalhar de uma forma indireta, mas muito assertiva, porque eles se sentem como se tivessem... Cuidado. Como se estivessem em casa. É o momento que eles têm ali pra ser eles mesmos, sabe? Entendo. Então a gente trabalha dessa forma. Doutora, uma dúvida que muitas pessoas têm, né, em relação às clínicas e escolas, né, tanto na Uninasal como na Unifis, tem as clínicas e escolas de fisioterapia que possuem atendimento à população. Sim. Né? Explica pra gente como é esse atendimento, na sua experiência da Unifis, como é esse atendimento, quais são os setores, quais são as áreas da fisioterapia que são ofertadas, qual é o custo, como é a periodicidade, etc. Para ajudar essas pessoas que porventura não tem condições de pagar por um profissional particular ou que está tendo dificuldade de acesso na rede pública. Sim. Na clínica escola, obviamente, né, os alunos estão ali, mas a gente passa por um período muito longo, inicialmente, de preparação. Então, o aluno ele não chega para atender sem uma base. Esse aluno ele tá ali para atender, ele vai saber o que ele vai fazer. Ele já entende de biomecânica, ele já entende de cinesioterapia. E lá na clínica escola, principalmente aqui da FIS, a gente tem vários setores de atuação, ao qual esse aluno ele pode estar ali se aprimorando e ao qual os pacientes têm esse contato. Então a gente tem o setor de traumato-ortopedia, onde é tratado N patologias. Então a gente tem, por exemplo, fraturas, que é muito comum que chega pra gente, fibromialgia, pacientes com fibromialgia, pacientes com disfunções de coluna é o que mais tem. Então, o que é que seu fulano tem? Tem lombalgia, tem ciatalgia. E aí a gente tem um protocolo de atendimento para esses pacientes, que dá muito certo, né? Que traz muitos resultados. A gente tem o setor também de dermatofuncional, que ali trata questões de pele, então cicatrização. A gente tem uma paciente agora aí, muito interessante, que foi uma indicação minha, eu atendo ela na parte motora, né? Traumato-ortopedia, que ela fez uma redução de seios, e dessa redução de seios ela pegou uma bactéria hospitalar. Caramba! E algo que era para ser bem simples de se resolver, né? Uma cicatrização de uma cirurgia. Em poucos meses ela estaria ali tranquila, né? Mas ela foi prolongado esse período de cicatrização dela. Então ela tá aí há 8 meses. Fechando, com fibrose, Ela tá aí há 8 meses nessa questão. Coitada. Da cicatrização. Então, o que é que traz pra ela? Eu tô tratando ela principalmente porque ela ficou com uma postura muito antálgica. Ela tá com muitas questões... Emocional, né? Claro, quando mexe na mama, a mulher
fica muito emocionada, assim, Exatamente. emocionada no sentido fragilizada, né? Exatamente. E aí a indicação dela para fisioterapia dermatofuncional é bastante válida para ela trabalhar esse processo de cicatrização. As meninas conseguem trabalhar também essa questão da bactéria, porque muitos equipamentos que a gente tem é antibactericida. Sim. Então, e isso é comprovado cientificamente. Então, elas utilizam muitos aparelhos, muitas informações que elas colhem durante a graduação justamente nessa questão. Então, esse é um exemplo do que a gente pode tratar na dermatofuncional e as limpezas de pele que todo mundo ama também, né? Até precisa ir lá, dar uma geral no rosto. Quem não gosta, né? Verdade. A gente tem também pélvico-obstetrícia, né? Fisioterapia pélvico-obstetrícia. E aí a gente trabalha com disfunções como incontinência urinária, incontinência fecal. E por incrível que pareça, não tem só mulheres. Tá? Sério, homens também? A gente atende homens também com disfunções, né? Disfunção erétil, incontinência fecal. Então a gente também atende esse público. E a fisioterapia pélvica, ela é eficaz nesse segmento? Por quê? É uma curiosidade minha, talvez possa até ser boba, mas... Você fala da questão da disfunção erétil? Ou de tudo. Da incontinência urinária, fecal, pélvica, Tá. erétil. Porque é a musculatura da pelve que é fortalecida. Uhum. A gente tem a MAP, né? Musculatura do assoalho pélvico. E ela é muito importante, principalmente nessas questões de incontinências. Por quê? Porque se a paciente ela não consegue segurar a urgência dela de ir ao banheiro até ela chegar lá, então ela provavelmente tem alguma incontinência, alguma questão. E aí a gente trabalha com fortalecimento, por quê? Porque essa paciente ela pode sentir a vontade e aí segurar, tá? Certo. Fazer a contração da MAP. Fazendo com que ela não urine no percurso ao banheiro. E muitas vezes acontece essa micção no percurso de ir ao banheiro, justamente porque ela não tem essa propriocepção novamente. Entendi. A parte neural de mandar o comando para o músculo. Isso. Ou então, o fortalecimento dessa musculatura mesmo de segurar. Às vezes ela sente que vai fazer xixi, mas não consegue segurar por conta da fraqueza muscular da região. Isso é comum depois de gestação, né? Isso é comum depois de gestação, porque a mulher, ela passa por um período ali muito grande de mudanças no corpo dela, não só hormonais, mas também funcionais e o assoalho pélvico ele sustenta um peso muito grande durante 9 meses. Entendi. Então são mulheres que precisam ali dessa atenção, então por isso que a gente também trabalha com as nossas gravidinhas. Olha aí, ó. Você que é grávida, tá passando por isso, vai lá na Unifis para você ter esse serviço de fisioterapia pélvica, para que você tenha uma gestação perfeita. E lembre-se que você, mesmo que nunca tenha trabalhado, é possível receber o salário maternidade, né? Desde que faça um procedimento de uma contribuição, que você pode ir atrás do seu advogado de confiança para ele te orientar. E aí, olha, você vai estar tendo o cuidado fisioterapêutico e quando esse bebê nascer, você vai receber mais de R$6 mil de salário maternidade. Ajuda bastante, né? Com certeza. Esse valor para um enxoval, para comprar as fraldas do neném, a roupinha. Para o próprio período, né, do puerpério. Pois é. E muitas mulheres não sabem, doutora, disso. Sim, com que certeza. podem ter acesso a esse direito, mas tem que ser antes do parto, né? Então você está nesse contexto, procura um advogado antes do parto para organizar esses teus documentos para você receber esse valor. Sim, com certeza, é muito importante. E aí a gente trabalha também com preparo, por exemplo, do parto normal. Trabalha essa musculatura para ela aguentar o estresse que é o parto normal e depois no puerpério da mesma forma. Então Muito aí bom. A gente trabalha de uma forma bem contextualizada, tudo com embasamento científico. Claro. E trabalhando de uma forma bem incisiva na ideia de chegar ao objetivo de uma recuperação funcional. Entendo.
A gente tem também o setor de cardiorrespiratória, né? Que aí vão trabalhar as disfunções de questões cardiovasculares, de questões pulmonares. A gente chega muito pra gente, principalmente agora, né? Nesse período de bronquiolite. Bronquiolite. Então... As crianças estão sofrendo com esse período, né? Isso. Esse período de bronquiolite, né? Essa mudança sazonal. Então, é algo bastante delicado e que o fisioterapeuta, ele trabalha bastante com isso. A gente tem a experiência, a FIS, né? Proporciona a gente a experiência lá no OSPAN. Então, vemos muito questões de bronquiolite. E aí a gente trabalha nessa funcionalidade também, né? Nessa área também, dessa forma. Tem alguns pacientes, por exemplo, da clínica escola traqueostomizados. Então, a gente faz todo esse aparato. Que está fazendo esse trabalho para tirar o traqueóstomo, né? Isso. Para o paciente conseguir passar ali por essa retirada de uma forma que não prejudicial, sabe? Inclusive, recentemente eu fiquei sabendo que uma das pacientes da gente conseguiu retirar a tráqueo. Excelente. É ótimo. E aí ela, criancinha ainda, né? Tava ali com a tráqueo, foi retirada. Graças a Deus está aí só no período para devolver a funcionalidade, para ela se adaptar também, porque é muito tempo com a tráqueo, né? A gente tem também o setor de neurofuncional. Muitos pacientes, neurofuncional, o carro-chefe é o AVC. O AVC. E olha que o AVC aqui na nossa região, temos o hospital, né, Eduardo Campos, que tem o selo, Angels. Né, de referência no tratamento do AVC, né? Sim. E muitos pacientes da gente, inclusive, vêm de lá, né? Pacientes com AVC é o carro-chefe de da neurofuncional. E aí a gente tem algumas outras questões também, como, por exemplo, patologias como, às vezes, a gente atende pacientes com TEA, que tem alguma disfunção, né, funcional. Sim. Principalmente aquele paciente que... Com grau de suporte mais alto, né? Isso. E principalmente aquele paciente, por exemplo, que anda na pontinha do pé, né? E aí a gente tem alguns pacientes com PC, né, paralisia cerebral, e inclusive já quase adultos, tá? Provando aí, né, uma longevidade. Na PAI, a gente trabalha também com alguns pacientes, principalmente no Pilates, que tem síndrome de Down, que tem a paralisia cerebral, o TEA, enfim, a gente trabalha ali com ampla gama de assistidos, né? E a gente consegue ver ali uma mudança de hábito, tanto para eles saem felizes da terapia, né? Quanto para as mães que vê aquele filho com uma funcionalidade maior, né? A gente às vezes tem algumas dificuldades porque eles apresentam algumas comorbidades. Então, pacientes que chegam para a gente às vezes com baixa audição, com baixa visão, e enfim, N comorbidades. E aí a gente tem que estar ali sempre adaptando, né? A fisioterapia, ela não é algo engessado. Não. Ela é algo que a gente adapta para cada perfil de paciente. Então, se o senhor chega para mim com uma disfunção, eu trato o senhor de uma forma. Se outro paciente chega para mim com a mesma disfunção, mas com algumas alterações de vidas diárias, enfim, então eu vou tratá-lo ali de acordo com o que eu vejo que é necessário para a funcionalidade dele. E aí a gente tem muito importante a CIF, né? Que traz essa visão do paciente como um ser humano, né? Porque a gente consegue ver N vertentes das causas, né? Do que está ali causando, e a gente consegue tratar com muito mais assertividade. Demais, né? Com demais. muito mais humanização. Demais. A fisioterapia, gente, trabalha... Tem um trabalho incrível, né? O médico tem a sua parte, eu como advogado também temos o nosso papel, mas o que eu acho incrível da fisioterapia é devolver a funcionalidade, devolver a vida, devolver
o sorriso no rosto daquele paciente que estava sofrendo com dor, que teve o tratamento médico, que estava passando necessidade financeira, que teve um acompanhamento de um advogado previdenciarista para dar esse suporte nesse momento de dor, nesse momento de tratamento. Mas a fisioterapia é quem lapida, é quem tem a escuta mais ativa, é quem tem um contato, quem tem a aproximação com o cliente, como a doutora mesmo falou, de muitas vezes não ter tempo para si. E nós percebemos como ela devolve a vida para as pessoas. Né? A fisioterapia é vida, e assim, não falo isso como clichê, porque a doutora está aqui, mas é porque nós vemos no nosso escritório constantemente a evolução dos pacientes que fazem o tratamento. E, por sua vez, vemos também a involução daquele paciente que não quer fazer o tratamento, que quer ficar recebendo benefício e que não quer seguir a sua vida, muitas vezes por algum problema até da própria mente. É difícil. E aí, trazendo algo real, né, dessa questão. Tinha um paciente nosso que entra, né, no âmbito de trabalho do senhor, que é justamente um paciente que teve um AVC durante o trabalho. Ele estava na fábrica que ele trabalhava e ele teve um AVC. E ele chegou pra gente 15 dias após o AVC, justamente encaminhado do Eduardo Campos. E era aquele paciente que antes era super funcional, que fazia tudo, não pedia nada pra ninguém, né? Sei. Que eles têm essa questão deles mesmos fazer. É autonomia, né? Uma pessoa com deficiência, o maior desejo de alguém que tem uma deficiência é ter autonomia. Exatamente. E aí ele chegou pra gente pouco tempo, né? Depois que ele ficou de cadeira de rodas. Então, a gente conseguiu ver a evolução dele ali de maneira rápida também, porque ele era muito comprometido com o tratamento. Era aquele paciente que dizia, não, eu quero, eu vou. E isso muda muito, Guerra, o nosso trabalho também, porque o paciente, quando ele chega com essa vontade de ganhar novamente a funcionalidade dele, com essa ideia na cabeça de que a neuromodulação. Isso. Olha aí, como é o nome da palavra? A neuromodulação, que é justamente esse link, Mas né? você falou de uma prospecção, Propriocepção. Propriocepção, olha aí, ó. Aprendi uma palavra nova hoje. Conhecia, Gabriel, essa palavra? Não. Ouvi falar. Olha, e aí quando eles vêm com essa força também, então faz o nosso trabalho se tornar tanto quanto mais gratificante, Verdade, imagino. tanto quanto mais produtivo, porque a gente consegue fazer mais coisas com ele ali. Claro. E aí esse paciente que chegou pra gente de cadeira de rodas, pouco tempo estava andando com muleta, pouco tempo estava andando, saindo do carro sozinho, Que coisa né? boa. Andando sozinho até o setor. E ali a gente via algo assim, extraordinário, né? Verdade. Um paciente que chega dessa forma, de cadeira de rodas, pra baixo, né? Com o psicológico ali bastante abalado, justamente porque ele era um paciente funcional, né? Era uma pessoa muito funcional. Trabalhava, fazia tudo por si. E aí ele trouxe pra gente um relato, né? Bastante comovente, que justamente ele chegava carregado pelos filhos e hoje ele chegava e saía sozinho. E isso pra ele, pra algumas pessoas pode parecer pouco, né? Poxa, o cara só conseguiu sair do carro. Mas pra ele É muita coisa. é muito. É muito, é muito. E a nossa profissão, a gente tem isso, né? De ver a mudança, de, por exemplo, ver a pessoa nessa situação de doença, tendo uma negativa do INSS, porque eu sempre digo que o INSS ele é do mal, ele vai lhe prejudicar em tudo que puder. Não acho que ele é bonzinho e que ele vai lhe ajudar, mas por meio de um processo judicial, conseguimos reverter isso e aquela pessoa que antes estava passando uma necessidade financeira, agora já vai ter um conforto financeiro que certamente vai modular a sua mente para conseguir desenvolver nessa neuromodulação motora, falei certo? Neuromodulação motora, e vai conseguir prosperar, ter uma vida digna novamente. Eu sou apaixonado pela advocacia e eu vejo que você também é apaixonado pela fisioterapia. E como as duas profissões, elas se encaixam, se aproximam com o mesmo propósito de mudar a vida das pessoas, de dar dignidade, de ver aquele sorriso no rosto. É gratificante, né? Com certeza. A gente sente que o nosso trabalho está funcionando, que está dando certo. E que verdade. a gente está conseguindo levar muito mais do que algo Um serviço. acadêmico.
do que algo assim superficial, né? É o propósito, é o chamado. É Deus dizendo assim, vai lá e faz isso. E faz diferente como poucos fazem, para que as pessoas vejam o meu amor, vejam a minha graça lá na tua vida, né? Com certeza. E a gente consegue passar isso também para eles. E assim, fica com o coraçãozinho cheio, sabe? Esses dias eu tava chegando, né, no trabalho e encontrei um paciente antigo meu. Doutora. Aí eu digo, gente, oi, como o senhor tá? Não, ó, tá ótimo agora, olha o que eu consigo fazer. E aí legal. Mostra pra gente o que consegue. E eles trazem esse feedback pra gente, assim, de uma forma tão feliz. Irradiante. Tão feliz que a gente olha e faz assim, o meu trabalho é realmente isso aqui que eu amo. Tem um cara que eu gosto muito, é Joel J. Ele tem um podcast, eu sempre assisto os podcasts dele. Ele tem uma frase que diz assim, o trabalho devolve. E devolve mesmo. E esse paciente, quando ele te vê, que diz, olha, como é que eu tô? Bom todo, doutora. Aqui chega o paciente, olha, doutor, com, sei lá, um saco de feijão. Isso aqui foi da minha roça, doutor. Voltei a trabalhar. Ó, doutor, aqui, ó, um saco de siriguela, uma galinha, um queijo, um mel, um doce. Da produção do agricultor que ele fez. É incrível, é incrível. Eu sou apaixonado por isso. E aí a gente consegue ali adentrar, né, em um lugar que a gente não achava que conseguiria. Porque passamos ali por um período de estudo, por uma imersão, né, muito grande no meio acadêmico. E quando a gente sai, que se depara com a humanidade, né, das pessoas, e a gente consegue trazer ali uma felicidade diferente. É como se dissesse assim, o seu trabalho vale a pena e não é sobre dinheiro que a gente está falando. Não, é sobre propósito mesmo. A senhora falou de muitas áreas de atuação lá da Clínica Escola, mas não falou como é esse serviço, como as pessoas podem procurar, se tem algum custo, como é o tratamento, como é a periodicidade. A gente, lá na Clínica FIS, o tratamento ele é até você ficar bom, né, receber alta. As meninas, elas trabalham sob supervisão, né, de profissionais excelentes. Certo. Alguns mestres, outros especialistas, pessoas que realmente têm ali um aval, né? Claro. Para estar supervisionando, e pessoas que têm um tempo de carreira considerável também. E lá você consegue chegar, né? Temos a recepção. As meninas da recepção geralmente fazem os agendamentos, né? A Clínica FIS é uma clínica integrada, né, com a Clínica PC, com a parte de odontologia, de nutrição e psicologia. Isso. E aí você consegue resolver basicamente tudo ali na recepção. Tem um número de contato, né? E você entra em contato para agendar. E geralmente, assim, é fácil acesso. Tem algum custo? Tem. Eu não vou saber dizer exatamente os valores exatos, porque cada setor tem a sua particularidade, né? Mas como é esse custo? Mas é um custo mínimo só para manutenção de aparelhos, tá? Entendi. Estagiários não têm um acesso a isso, né? Um custo mínimo que você não paga, basicamente, a sessão da fisioterapia inteira. Se você for no particular, é completamente diferente da taxa do Só para ter uma noção, por exemplo, no particular, quanto é que seria uma sessão, claro, aproximado, né? Uma sessão dessa parte de neuromodulação? Pronto, na parte de neuro, digamos que ali um profissional que esteja, né, começando, faça uma sessão por 150, 100. Certo. E um profissional já mais gabaritado, 200, 250. Isso. Certo. E aí você faz, por exemplo, uma sessão por esse valor. Digamos que você precisa ir 2 vezes na semana. Então já é 300, 200... Ou 400 mês, por semana. Por semana. Isso vezes 4. Tá. E aí, dependendo do profissional, às vezes você consegue um certo desconto, né? Porque a gente não pode trabalhar, por exemplo, dizendo assim, eu vou vender 20 sessões pra você. Porque você pode não ficar bom em 20 sessões, como você também pode ficar bom antes de 20 sessões. Claro. Então é algo ali... não pode fazer um pacote. O código de ética de vocês proíbe esse negócio de pacote. E aí, o que é que, por exemplo, lá na Clínica FIS?
digamos que seja, sei lá, R$80 em traumatortopedia por mês. Por mês. Olha aí, gente, era isso que eu queria chegar. Vê, se você for num profissional, vamos imaginar que o tratamento 2 vezes na semana vai girar aí de 400 a R$1.500 por mês. E na FIS, na Clinifis, como também na clínica escola da Uninassal, né, as 2 clínicas escolas possuem esse serviço, você vai pagar uma taxa aí de R$100 por mês e você vai ter direito a todo esse tratamento. Porque a intenção das universidades, não é oferir lucro, né? Pelo contrário, é oferecer o serviço para mudar o meio social, está relacionado até os próprios desejos da universidade de mudar o seu entorno e também para que os alunos, sob a supervisão dos professores, possam treinar essas técnicas. Então é uma grande oportunidade de você que está sofrendo de ir procurar as clínicas escolas da Unifis, da Uninassal, para que possa ter um tratamento e que você consiga ter qualidade de vida. Sim, com certeza. E os resultados são muito bons. Os resultados que a gente tem na clínica são muito bons. Esse paciente, por exemplo, que eu falei que ele chegou de cadeira de rodas, é um paciente da Clinifis, que a gente viu aí uma melhora, né, considerável. Então, é algo assim que reduz o custo e que traz um benefício, total. Né? Total. Como se você estivesse sendo atendido por um profissional. Com certeza. Muito bom, gente. Como é que tá o nosso tempo, produção? 50 minutos. Doutora, o que é que você quer falar mais? Já esgotei aqui o nosso roteiro prévio. De início, né? Traga aí o que é que você quiser falar, o que é que você quiser trazer. O senhor falou muito, né, em um tópico, sobre esse link da fisioterapia com o direito, né? E aí a gente tem, por exemplo, a área de forense. Sim, né? Verdade, tinha esquecido. A gente tem essa área aí que linka muito bem, né, esses 2 mundos, que traz essa avaliação do paciente de uma forma diferente, né? A gente consegue ali aplicar uma visão mais humana para esse paciente e dentro, né, das conjunturas do direito. Isso, verdade. E a gente, eu vi, né, que a doutora Nilene Rodrigues, que é da área, esteve aqui. Isso. E é algo, assim, muito válido, que é um âmbito novo, né, principalmente aqui em Serra. É algo que tá surgindo e que eu vejo que tem ali uma potencialidade muito grande. Também acho. Né? Justamente por conta dessa questão. Então, quem imaginaria, né, que a área da saúde, de uma forma ou de outra, teria esse link tão importante demais. Com o direito, né? Demais. De estar trazendo justamente essa questão que a gente estava falando aqui, né? De estar trazendo esse benefício para o paciente de uma forma humana, de uma forma igualitária, trazendo ali a possibilidade de ser visto, né? Do paciente ser visto e de ter validação do seu trabalho, né? Que é o que eu acredito que é o que o doutor trabalha bastante, justamente para proporcionar a esses clientes, né? Vocês são clientes. Sim, vocês é paciente, né? Verdade. que proporciona a esses clientes um futuro mais agradável. Com dignidade. Isso. Ô, doutora, e quais as principais causas de disfuncionalidades? Eu vou trazer algumas que eu sei e a senhora complementa. Por exemplo, quebra de ossos longos. E, sobretudo, a cola que não ficou tão ajeitada. Falar do meu jeito, né? Disfuncionalidades de ombro, de coluna, de joelho, né? Restrição de movimentos, amplitude do movimento. Tudo isso gera disfunções. Quais seriam outras disfunções que a senhora enxerga que são as carros-chefes que sempre acontecem e que dão direito a benefícios previdenciários? A gente tem aí a questão das hérnias, né? Que são, assim, em disparada. Hérnia. A gente tem aí, principalmente quando a protusão é tão avançada que tá ali pensando nervo. A protusão que você fala, só para entender, o disco da vértebra, ele estufou.
estufou. E no que estufa, causa dor ou pode apertar o nervo, não é isso? Exatamente. Porque a gente tem a nossa coluna, né, a estrutura, e por ela passa-se os nervos. E aí, quando eu tenho uma protusão, né, ou uma hérnia de disco, esse disco, ele posterioriza ou anterioriza, vai depender do estresse, né? E aí, ele pinça a inervação que está ali próxima. Quando ele pinça, esse paciente ele vai sentir dor. Geralmente, o que a gente tem muito comum, hérnia de disco lombar, que aí pinça nervo ciático. Aí você tem aquela dor na perna inteira. Que vai até lá o dedão do pé. E muito paciente, por exemplo, chega a ficar sem andar, dependendo do grau da lesão, né? E aí tem-se a correção, né, cirúrgica, enfim, que aí adentra outros meios. A gente tem também algumas disfunções, né, que o senhor falou de ombro. Peraí, para um pouquinho. Só pra gente entender, produção, bota aqui uma foto da coluna. A contagem das vértebras começa de baixo para cima, de cima para baixo? De cima para baixo. De cima para baixo. Isso. E as de baixo são os maiores problemas? Isso, as geralmente. baixas são os maiores problemas, geralmente. É o que? A L qual? Geralmente, a maior disfunção que a gente tem é já em L5, tá? Que é um nível mais baixo da lombar. Certo. Então, geralmente, quando essas disfunções, com a produção colocando aqui, ó, tá vendo? Aqui é tecnológica, Gabriel. Colocando aqui, ó, nossa coluna. Geralmente, as disfunções, quando são mais embaixo, gera essa dor irradiante neural. Isso. Quando a dor é um pouquinho mais acima, como é? Aí a gente vai vendo o grau dos nervos, né? De onde sai as inervações. Então, tem paciente que, se for muito acima. Perde ali, tem ali a dormência em mãos, né? Em membros superiores, uma perca de força considerável. Ou seja, você que tá com essa dormência das mãos e perca da força e não sabe o que é, pode ser uma lesão na coluna, nessa partezinha aqui mais acima, né, doutora? Sim. E aí descendo, como é? E aí vai sentir, assim, de acordo com o nível de lesão, né? Você pode sentir ali alguns segmentos do corpo abaixo, sabe? O que tiver abaixo da lesão, o paciente pode sentir algumas disfunções. Tem paciente que tem lesão em medula, por exemplo, um acidente de trabalho, uma queda, algo assim, e aí tem uma lesão de nervo de coluna, e aí pode perder, por exemplo, essa questão da propriocepção da MAP. Certo. Que foi da MAP é do quadril, né? Do assoalho pélvico. Exatamente. Então é um paciente que pode chegar a não conseguir segurar xixi, né? Olha aí, ó. Você não segura o xixi, não sabe o que é. Pode ser isso. Pode ser uma lesão que você teve varrendo a casa, varrendo a empresa, né, carregando um saco de lixo muito pesado. É importante investigar, né? E aí você acha que não, é porque eu sempre fui assim mesmo, toda vez que eu espirro, sai um pouquinho de xixi. Tem alguma coisa errada, né, doutora? Com certeza. Espirrou, saiu xixi, incontinência. Continência. A gente tem também no caso de esforço, né? A gente tem a de urgência, que é aquela que não consegue chegar no banheiro. Então é importante estar atento a todos os sinais do nosso corpo, né? Porque ele fala com a gente. E a coluna fala com tudo, né? E a coluna fala com tudo. Porque através dela passa inervação, passa a nossa medula, né? Muito importante. Estrutura muito importante. E conversa com todo o corpo, porque é o nosso esqueleto ali. Sim. Principal, né? Aí a senhora ia falar agora do ombro. Sim. No ombro a gente tem algumas disfunções, principalmente com relação à dormida, por exemplo. Ali uma bursite, uma inflamação. Dormir em cima do braço. Isso. Esse paciente que eu falei para o senhor, né, que chegou falando, doutor, o que eu consigo fazer agora? Ele tinha uma lesão considerável, né? Ele tinha a bursite e uma inflamação ali do manguito rotador. E ele chegou pra gente sem força quase nenhuma desse braço. Esse braço ele ficava ali tranquilinho. E era um paciente que precisava trabalhar, taxista. O ombro pega tudo. E aí ele precisava do movimento do membro superior para trabalhar, né? De certa forma. Então a gente tem aí, né, uma questão, por exemplo, de posicionamento, né? E uma lesão por repetição também.
Se eu durmo muito por cima desse ombro, se eu pego muito peso de uma forma errada, enfim, então eu vou estar proporcionando, né, uma disfunção ali dessa região, desse segmento. Entendi. E além do ombro, coluna, joelho, né? Joelho. Falei pro senhor, né, do meu pai. Sim, de muito painha. Tempo agachado, de painha. Muito tempo agachada ali. A gente tem... chega muito paciente pra gente com gonoartrose, né, artrose de joelho. Por quê? É um segmento ali que tá sendo estressado praticamente a todo momento, né? Nessa posição que a gente tá, inclusive aqui, ele tá estressado. Tá estressado. Como é que seria a melhor posição? A gente sentadinho assim, ó. Porque é tão bonzinho ficar com a perna em cima da outra, né? Em cima da outra. Mas a gente tá estressado. Então vamos sentar direitinho. Joelho. E é um segmento ali que, no caso, é uma articulação, né? Muito importante que gera uma sobrecarga, principalmente quando tem algum outro tipo de disfunção, e aí o peso vai todo, o peso do nosso corpo todo em joelho. E é uma alavanca importante, né? Num agachamento, a gente tem que tomar cuidado. A gente se levantar aqui mesmo. Isso. Com a questão do joelho, estabiliza bem essa musculatura, né? Por isso que é tão importante. E aí a gente tem lesões muito importantes no joelho, por exemplo, de rompimento de LCA, muito comum, jogadores, acidente de moto. Acidente de moto é o que mais... É punho e joelho. É. Acidente de moto. E aí a gente tem rompimento de LCA, rompimento de LCP, né? Que os protocolos vão ser semelhantes, né? Mas com uma visualização completamente diferente, né? LCA mais anterior, LCP mais posterior. E aí precisa de um impacto muito grande para o rompimento dessa desse ligamento. E aí, se a musculatura tá fraca, vai acontecer. Vai, verdade. Né? E aí a gente precisa estar bastante ligado nisso, né? Porque é uma estrutura que a gente tem ali, menisco, é uma articulação complexa, por incrível que pareça, por mais que tenha dois movimentos, né? Flexão e extensão é uma articulação complexa e que é sobrecarregado no nosso dia a dia. Sim. E que gera benefícios previdenciários e que você não precisa sofrer sozinho e sem trabalhar. Doutora, quem quiser contratar a senhora, como é que faz para contratar? A senhora oferece que tipos de serviços como fisioterapeuta, além da docência? Atualmente eu estou pela clínica particular, né? Uhum. E aí os meus serviços são ofertados através dela. Eu tô A senhora tem exclusividade com a clínica? Isso. Entendi. Eu tenho a exclusividade com a clínica. E aí prestando serviços na área de aquática, no Pilates. E a gente trabalha dessa forma. Então, para entrar em contato comigo, tem o meu Instagram, né? Qual é o Instagram? @melomenezes. Tá. Podem falar comigo através de lá. Tem o meu contato também, tá? E falando comigo, a gente encaminha para a clínica. Excelente. Muito bom, doutor. Eu agradeço demais sua vinda. Foi incrível. Traga suas palavras finais. Eu agradeço muito, Guerra, pela oportunidade, por estar aqui falando da fisioterapia, que é justamente, assim, a minha paixão. Percebe-se. Gosto muito da área. É, assim, algo que eu quero levar, né, a vida inteira na fisioterapia. Levando essas questões que eu já falei, que a gente já comentou aqui, né? Fisioterapia, ela é um meio de reabilitar, é um meio de trazer novamente a esse paciente a sua funcionalidade, trabalhando a sua saúde mental, né? Devolvendo ali a alegria, igual dizem meus pacientes. A fisioterapia devolve a alegria. Devolve mesmo. Doutora, obrigado. Eu que agradeço, Guerra. Esse é o nosso Café com Guerra, unindo direito, fisioterapia, para que você tenha qualidade de vida e consiga viver bem e, de preferência, também com dinheiro no bolso do seu benefício previdenciário. Ó, tamo junto e é só o começo.